Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da carta aos Hebreus. Nós estamos comentando exaustivamente o capítulo 1. Nós estamos falando do filho unigênito, do filho primogênito. Nós estamos usando o texto de Hebreus 1, do 4 ao 7, que diz assim: tornando-se mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Veja, Jesus tem o nome dos nomes. Pois a qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez: eu serei seu pai, e ele será meu filho? A resposta, ele nunca disse isso para anjo nenhum. E nós vamos estudar um pouco essa frase aqui, ó: eu serei seu pai, e ele será meu filho, do versículo 5. O versículo 6 diz assim: e outra vez, quando introduziu, nós estudamos o introduzir aqui, que é a ressurreição, no mundo, o primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E todos os anjos de Deus adorem o que tem um nome mais excelente, o único filho e o primogênito. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, de seus ministros labaredas de fogo. Então veja que essa frase aqui do versículo 5, eu serei seu pai e ele será meu filho. Nós comentamos isso já, é que o Senhor disse, ao seu Senhor também. Os dois senhores entraram num acordo e o filho não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se tornou filho quando ele se tornou o unigênito, e o unigênito é quando ele foi gerado. Ele foi enviado, João 3,16, ele foi gerado ali pelo Espírito Santo, ele se tornou unigênito. Ele se tornou primogênito quando ele foi introduzido, e outra vez, nós estudamos essa palavra e outra vez, falando da ressurreição, introdução, foi introduzido, foi colocado no mundo novamente, pela palavra e pelo Espírito Santo, e ele se tornou o primeiro, certo? Então olha só, foi estabelecido o relacionamento de pai e filho na eternidade, Apocalipse 13:8, foi decidido que Jesus seria o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, o Senhor Logos, o Senhor Palavra. Quando na concepção, ali quando ele nasceu, ele cresceu, e daí havia sido decidido o relacionamento de pai e filho, porque realmente o Senhor, é pai de Jesus, porque foi gerado pelo Espírito Santo, certo? Então quando Jesus dizia o pai, Jesus não estava usando a fé, Jesus estava falando um fato verdadeiro, real. Não era uma crença, não era uma maneira nova de servir a Deus. Não, é porque de fato ele é o unigênito, ele era o unigênito, ele era o filho, então ele era chamado de filho. Então Deus chama Jesus de filho, e o filho chama Deus de pai, certo? Nós vemos isso no Evangelho, nós vamos falar um pouco disso hoje. E a Bíblia fala disso também, Fala muito a respeito do pai e o filho, esse relacionamento de pai e filho entre Deus e Jesus, Jesus e Deus, certo? Então, e agora entre nós e Deus também, nós e o Pai, nós somos filhos, assim como Cristo é filho, primogênito, nós somos cópias de Jesus, e Deus é o nosso Pai hoje. Então, olha só, a Bíblia tem esse linguajar de mostrar esse relacionamento nos evangelhos, nas cartas. Nós vemos esse relacionamento, de Deus, o Pai, chamando Jesus de filho, e o Filho, Jesus, chamando a Deus de Pai, certo? Só temos essa menção de Jesus falando do Pai como Deus lá na cruz, quando ele disse: Eli, lama sabachthani, Deus, meu, porque o Senhor me abandonou? Porque naquele momento ele se tornou pecado por nós, e o pecado nos faz ver o Criador como Deus. É impossível nós sermos filhos
por causa do pecado. Então naquele momento ele se fez pecado e ele não conseguia ver a Deus como Pai, mas ele conseguia ver a Deus como Deus, o Criador como Deus. Mas ele morreu dizendo: nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Ou seja, ele voltou a dizer Pai. Ou seja, ele chamou o Pai de Deus para que eu e você chamássemos Deus de Pai, certo? Nós devemos chamar Deus de Pai. Esse é o relacionamento certo. Qual que é a maior forma de chamar, de falar com Deus? É pelo nome? É Yahvé? É falar Deus, Senhor? Não. Santo? Não. Você? Não. É Pai. O Espírito está em nós. Clama por Abba Pai, certo? Então, Efésios 1:3 fala assim, ó. Paulo chama assim, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, falando que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual que é hoje a posição? Deus é Pai e Jesus é Curios, é Senhor. Deus é o Criador, o soberano, o Pai é o Criador e Jesus é o Senhor de todas as coisas, certo? O Filho é o Senhor e o Pai é o Criador. É isso que Paulo está dizendo aqui, certo? Então há esse linguajar na Bíblia. Nós vemos também aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 3, quase a mesma expressão, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, bendito Deus e Pai, de novo, Deus é Pai do Senhor Jesus Cristo, certo? Olha só, esse é o relacionamento de Deus nas epístolas. Deus é Pai e Jesus, o Filho, é o Senhor hoje, é o Curios, certo? Também há outros textos, né? Vários outros. Aqui também em 2 Coríntios, aqui também em 1 João 4,14, 1 João, nós vamos ver também essa palavra 4,14, diz assim, ó. E temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Então olha só, e temos visto, João dizendo, e testemunhamos, João viu, né? E ele é uma testemunha ocular, que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Então olha só, né, esse padrão. Agora a gente vai ver Jesus, então foi estabelecido na eternidade, nas eras que o próprio Filho, né, que o próprio Filho planejou, que o relacionamento entre Deus seria que Deus, o Criador, seria o Pai e que o Senhor Palavra, seria o Filho. Esse é o sentido. E aí esse relacionamento verdadeiro, né, como nós já falamos. Então veja que Deus chamava a Jesus de Filho, certo? Nós vemos isso pela Bíblia também espalhada, né? Olha só no Mateus 3,17, no batismo, e uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então veja que Jesus é chamado de filho amado aqui, o Senhor Palavra. Então o relacionamento, o próprio Pai, o próprio Deus chamava o Senhor Palavra de filho, porque é o Filho unigênito, né? A concepção dele, a Maria, o fez do Criador, o Pai da Palavra, o Pai do Logos, que foi dado o nome de Jesus. Agora olha só, Mateus 17:5 diz assim: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então olha só, ou seja, de novo, Deus dando o testemunho, certo? Deus falando que esse é o meu filho amado. Lá no monte da transfiguração, Deus bradou, porque Pedro queria colocar Moisés e Elias na mesma categoria dos filhos de Deus, do Senhor Palavra,
E logo Deus bradou: não, esse é o meu filho, esse é o eleito, esse é o escolhido. Foi esse o determinado a ser unigênito do Pai, certo? Então, em João também 8:18 vai estar falando assim, ó: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim mesmo testifica também o Pai que me enviou. Então veja que Jesus tinha o testemunho de ser filho pelo próprio Pai. O próprio Pai deixou claro essa verdade para o filho, que ele era, né, o filho realmente unigênito, certo? O unigênito do Pai. Aqui em 1 João, capítulo 5, verso de número 9, diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque é este o testemunho de Deus, que de seu Filho testificou. Veja que João está dizendo que Deus de seu Filho testifica, de seu Filho fala, de seu Filho explica, de seu Filho anuncia, certo? O Evangelho é de Jesus Cristo, o Filho. Então veja que Deus vê o Senhor, o Curios Logos, né, o Senhor Palavra, como filho, porque de fato aconteceu isso quando ele se tornou o unigênito, quando ele foi enviado e ele foi gerado ali no ventre de Maria pelo Espírito de Deus. Então vem Jesus agora e ele é o Filho e ele vai tratar a Deus, era certo? Hebreus 1:5 nós estamos vendo isso. Ele vai tratar a Deus como o Pai. Então olha só, né? Aqui em Lucas no capítulo 2, no verso de número 49, nós vamos ver Jesus jovem aqui com 12 anos, dizendo assim, ó: ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos assuntos de meu Pai? Veja que Maria e José deixaram Jesus no templo, esqueceram de Jesus, e 3 dias depois eles acharam Jesus lá no templo conversando, fazendo perguntas e respondendo. E Jesus então, quando foi visto por seus pais, olha só: não sabeis que me convém tratar dos assuntos de meu Pai? Então com 12 anos Jesus já tratava Deus de Pai, já sabia desse relacionamento, dessa filiação. O Verbo se fez carne, ele deixou onisciência, onipresença, onipotência no céu. Então ele se esvaziou de si mesmo, então ele não tinha privilégio de saber que ele era o Senhor Palavra, foi lhe dado por revelação. E com 12 anos ele já tinha a revelação, certo? Ele já tinha a revelação de que Deus era o Pai. Agora aqui no Evangelho de João, nós vemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso de número 35, dizendo assim: o Pai ama o Filho. Olha só, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas mãos dele. Olha, Jesus já sabia que ele era o herdeiro de todas as coisas, porque o Pai ama o Filho. Esse é meu Filho amado. O Pai ama o Filho, o Pai tem amor pelo Filho. Foi decidido que o Senhor Palavra seria o Filho e o amor do Pai estava sobre o Filho. E o Pai, o Criador, entregou todas as coisas na mão dele. Olha só, e Jesus falando de Deus, olha como que Jesus fala de Deus, né? Aqui em João 5:17 diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, olha o relacionamento. O meu Pai, ele poderia falar meu Deus, meu Senhor, né? Esses termos que nós, a igreja usa e nós devemos usar sim, mas nós devemos entender que nós somos filhos, que nós somos esses muitos irmãos de Jesus. Jesus é o primogênito, nós somos a cópia. Nós devemos tratar Deus como Jesus tratava. Olha, falando de Deus, o Pai, que o Pai trabalhava e ele ia continuar fazendo as obras do Pai trabalhando. Os judeus ficaram escandalizados. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não só violava o dia de sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Olha só, igualando-se a ele. Então, era um escândalo para os judeus Jesus dizer de Deus que Deus era Pai.
Então veja, e era real, não era fé, era a realidade, né? Que Jesus de fato é o unigênito do Pai, e os judeus daquela época não conseguiam entender. E até hoje também tem uma confusão na igreja, que a igreja tem visto Deus como Senhor, a igreja tem visto Deus como Criador, a igreja tem visto Deus como soberano, mas é difícil entender que Deus é Pai, certo? É só o Espírito de Deus que pode trazer para nós essa realidade. Olha só, Jesus continua falando do Pai aqui em João, o Evangelho de João fala bastante desse assunto. No capítulo 5, no verso 22, olha só, também o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Jesus está dizendo assim que o Pai deu para ele o poder de julgar. Olha o relacionamento. O Filho chamando o Deus poderoso de Pai. Então olha só, também o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. O próprio Jesus se coloca na condição de Filho e coloca a Deus na condição de Pai, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Veja, Jesus se igualando, mostrando que é igual ao Pai. A honra é igual, a honra é devida, porque são dois senhores, um na posição de pai e o outro na posição de filho. No que se refere à humanidade, no que se refere à obra do unigênito, ao caráter do unigênito, o que o unigênito veio fazer aqui. Mas antes nós sabemos que os dois eram senhores em igualdade. Então nós vemos aqui, Jesus continua falando no Evangelho de João, João 6,32, vai estar dizendo também, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Veja, olha só, Jesus atribuindo as obras do Velho Testamento ao Pai, dizendo o meu Pai que fez isso. Jesus está chamando o Deus dos judeus de Pai dele. Veja que para os judeus que tinham receio de falar o nome de Deus em vão, tá lá Jesus e diz assim: esse que vocês têm medo de falar o nome dele é o meu Pai. E o pão que vocês comeram no deserto não foi Moisés que deu, mas foi o meu Pai. Olha como que Davi conseguiu dizer assim, no máximo que Davi conseguiu dizer, porque Davi estava na lei: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Foi o máximo que Deus era o pastor que cuidava dele como ovelha. Mas no tempo da nova aliança, nós podemos chegar onde Cristo chegou. Mas meu Pai, o Pai dá o verdadeiro pão do céu. É o meu Pai, não o meu pastor. O meu pastor é um termo da lei do tempo de Davi. Não que ele não seja o nosso pastor, Jesus se apresentou como nosso pastor, mas a maximização da expressão de cuidado, de amparo, de proteção é chamar de meu Pai. Olha, essa é a verdade. E o Jesus continua aqui no 6,46 dizendo assim: não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é de Deus, esse o tem visto. Veja, ninguém viu o Pai. Moisés quis ver o Pai, não foi lhe permitido, mas aí vem aqui, Jesus está dizendo assim, que o que é de Deus viu, ou seja, que Jesus viu o Pai, certo? Olha o relacionamento, né, que está escrito lá em Hebreus 1,5, eu serei seu pai e ele será o meu filho, se cumprindo nos evangelhos, no ministério terreno dos 3 anos e meio de Cristo. Também aqui em João 8,16 diz assim: se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Olha Jesus, a confiança de Jesus, né? Dizendo que o julgamento dele era dele e do Pai, porque o Pai o enviou, certo? Olha só, João também 10:29, veja que o Evangelho de João tem várias dessas expressões desse relacionamento. O Evangelho de João quer apresentar que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Deus. Então por isso tem tanto essas expressões, certo? De mostrando o relacionamento do Pai
e do Filho. Aqui em João, no capítulo 10, no verso de número 29, nós vamos ler assim, ó: Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Olha só a confiança, o relacionamento, a comunhão. Meu Pai que as deu a mim, falando das ovelhas, falando das pessoas, é maior do que todos. O Pai é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. É como Jesus dizendo que o Pai, o Criador, tem o controle sobre as ovelhas e ninguém pode tirar as ovelhas de suas mãos. Veja então, esse é o relacionamento, né? Veja então, esse é o relacionamento de filho e pai, de pai e filho. Deus chamando Jesus de filho e Jesus chamando Deus de pai. Nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!